meus queridos, tudo bem? É com muita alegria que começamos um novo vídeo aqui no nosso canal. Nos dá, essa moralzinha e curta os nossos vídeos, nos siga e aperte o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem postados. O tema de hoje é muito bom e também um pouco complexo, quando não é explicado adequadamente conforme a Bíblia, Algumas religiões, inclusive, já tiveram acaloradas discussões por isto, porque cada um quer explicar conforme a sua própria denominação pensa. Mas nenhum diz querer explicá-la conforme a Bíblia ensina. E aí vira bagunça mesmo. Justificação pela fé. Esse é o tema de hoje. Vamos começar? A Bíblia toda fala sobre este assunto, mas quem o tornou bem conhecido foi o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, entre outros, Parece evidente que a Epístola aos Romanos foi escrita durante a estada de 3 meses de Paulo em Corinto, na terceira viagem missionária, que você pode encontrar em Atos 20, 1-3. Muitos estudiosos datam essa visita no inverno do ano 57 e 58, mas alguns optam por uma data anterior. O tema da epístola é a pecaminosidade universal do ser humano e a graça salvadora de Deus em prover um meio pelo qual os pecadores não podem ser perdoados, mas também restaurados à perfeição e à santidade. Esse caminho é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e vive para sempre para nos reconciliar e restaurar. Mas então, como? Quando? Onde? Para responder a essas perguntas, precisamos ir ao início de tudo, onde tudo começou. Quando Deus criou o mundo, deixou tudo nas mãos do primeiro casal, Adão e Eva. Juntos, eles deveriam guardar, cultivar e desfrutar do jardim mais incrível que já tem existido no planeta Terra. Havia, no entanto, algumas diretrizes, alguns protocolos que deviam ser rigorosamente seguidos para o bom andamento de todas as coisas, inclusive a vida do casal. Gênesis 2, 16-17 diz: Mas o Senhor Deus lhes ordenou: comam à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Temos a primeira advertência divina para não quebrar as regras estabelecidas por Deus, baseados em seu amor e misericórdia. Mas sabemos que as coisas não terminaram para nada bem, não é? Por culpa da serpente, um disfarce covarde e ridículo de Satanás, o primeiro casal caiu em pecado e, através deles, para todo o mundo. A justiça e o amor são o principal fundamento do governo de Deus. Porém, Deus não compactua com o mal e nem dá um jeitinho quando as coisas não saem do jeito esperado. A lei é a lei. Podemos até não gostar da ideia, mas a lei está acima de tudo e todos. Deus foi muito claro que se o ser humano caísse em pecado, a morte era o único resultado da mesma. Romanos 3,10 nos diz: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Eu quero deixar bem claro, não existe nada, nem remotamente provável que eu ou você possamos fazer que garanta a nossa salvação dos resultados dos nossos pecados. Não tem. Qualquer tentativa, além de ridícula, seria uma fraude, como se quiséssemos usurpar o lugar de Deus como juiz. E a coisa é tão séria que todo o universo sabia que a raça humana estava condenada à morte. E teria continuado assim se Jesus não tivesse vindo com a ideia mais maluca, complexa e extremamente arriscada. Jesus traçou os planos e, tendo a aprovação dos outros membros da Trindade, colocou-se em ação a maior operação de resgate já conhecida em todo o universo. Se Jesus saísse vitorioso, seus méritos poderiam ser os nossos méritos e, através disso, alcançar a salvação. Mas como assim? Como essa transferência ocorre? Bom, ao entrar em nosso mundo, o pecado infectou tudo que tocava. A Bíblia a considera uma doença que deve ser erradicada para sempre. A única forma de conseguir semelhante façanha é que alguém consiga preencher os requisitos da lei de Deus, que mantenha uma vida de perfeita obediência e finalmente morrer pelos pecados de todo mundo. Somente alguém igual e tão santo e perfeito como a própria lei de Deus é que pode fazer isso. Os anjos, eles não podiam. Eles são santos e poderosos, sim, mas eles não são Deus. Logo, eles não servem para esse trabalho. Jesus era a única escolha provável para o trabalho.
Bom, você já usou cheques predatados? Já descontou um? Bom, quando você recebe um cheque desses, você só poderá receber o valor quando for o dia colocado nele e sendo você o destinatário do mesmo. Não existe outra forma. É a regra, é a lei. A morte dos cordeiros no Antigo Testamento são esses cheques. Quando o verdadeiro cordeiro for sacrificado, quando o cheque for descontado, ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário, então todo mundo pode usufruir dessa graça, seguindo o protocolo, é claro, porque essa parte é sempre esquecida. Falsos pregadores têm ensinado por aí que não importa seu passado, Deus te aceita de qualquer jeito e sem qualquer constrangimento. E assim, você estará no céu por toda a eternidade. Tá. João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, e Cristo somente, pode nos salvar das consequências dos nossos pecados. Se nos arrependermos e mudarmos os nossos caminhos, obedecendo aos 10 mandamentos e sendo cristãos genuínos, temos uma chance através dos méritos perfeitos do Mestre. O que quero dizer com cristãos genuínos? Bom, não é somente uma obediência sem reservas que te faz um cristão genuíno. Isso é importante, mas não é o núcleo da questão. Qual é o núcleo, então? Veja bem, o X da questão, e que tem sido ensinado por aí, é que a obediência às doutrinas certas, a prática de certos ritos e deveres na igreja, são o coração da verdadeira religião. Só que não. A Bíblia rejeita categoricamente essa ideia, usando um dos textos bíblicos mais lindos que existe. Miqueias 6, 6-8 diz: que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerro de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Senhor. Tiago 1,27 nos aponta o caminho para a verdadeira religião. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e as viúvas e em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Consegue ver a diferença? Não há lugar a dúvidas que obedecer à lei é importante e deve ser feito. Mas para praticar a religião de Cristo, você precisa ter compaixão e amor pelos necessitados. O apóstolo Paulo apoia essa ideia ao escrever em Romanos 13,8, que diz: quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Muitos dizem por aí que a misericórdia de Deus ficou lá no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento tem muito a dizer sobre isso. Jesus disse claramente que existe uma forma de resumir os 2 grandes mandamentos: amar incondicionalmente a Deus e ao seu próximo. E também foi dito pelo Mestre que devíamos tratar com misericórdia os nossos inimigos, porque se fazemos somente o bem às pessoas que fazem o bem para nós, o que tem de grandioso isso? Pessoas pecadoras também agem assim. Agora, o X da questão é estender a graça de Jesus a outras pessoas que entram em contato conosco. Se não somos capazes de fazer isso, é porque provavelmente não possuímos a graça de Jesus em nós. Dá o que pensar, não é mesmo? Podemos afirmar com total tranquilidade e baseado completamente na Bíblia que a justificação pela fé é uma obra feita 100% divina, não tem absolutamente nada nosso no meio. Entende? Agora, Romanos 4, 5-8 é simplesmente maravilhoso. Ele diz: contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Aqui vemos claramente que a justificação é totalmente gratuita e vem de Deus. Mesmo que quiséssemos, não poderíamos fazer absolutamente nada para contribuir. Mas neste exato momento você pode estar pensando que a graça é de graça e você não pode contribuir. E até certo ponto você tem razão, mas aqui precisamos pegar as coisas com a pontinha dos dedos, sabe? Não podemos contribuir no quesito santificação divino celestial, mas nós temos uma coisa que podemos fazer. Sabe o que é?
A única maneira que mostramos que a graça é uma realidade em nossa vida é quando demonstramos em nossas ações que Cristo e o seu Evangelho vivem em nós. Me permita ilustrar. Uma empregada de limpeza de uma grande empresa se converteu ao cristianismo. Desde que entregara a vida a Jesus por meio do batismo, ela era uma pessoa mais alegre, com mais disposição, bem diferente da ranzinza que era antes. Agora, quando consultada, ela disse que Jesus havia transformado a sua vida. E quando lhe perguntaram como, ela disse: agora, quando eu varro, eu não jogo mais a sujeira embaixo do tapete. Aqui vemos cumprida a palavra de Deus em Tiago 2,17. Entende? A graça transforma completamente uma pessoa quando ela o permite. Agora, tenha muito cuidado com isso. Fazer coisas para Deus e a sua igreja não quer dizer nem por um segundo sequer que os seus mandamentos não precisam mais ser obedecidos e que você está, digamos, livre dessas coisas. Não é bem assim que funciona. Efésios 2, 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Paulo deixa claro que você nunca conseguirá comprar a sua entrada para o céu fingindo bondade e compaixão aqui na terra. Tiago 2, 18 e 20 diz: mas alguém pode argumentar, uns têm fé e outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, demonstrarei a minha fé. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Uma coisa vai de mãos dadas com a outra. Separadas, não fazem absolutamente nada. Tiago 2,14 que o diga: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Não caia na ladainha de falsos pregadores que atualmente pregam heresias terríveis e perigosas. Se você não estiver firmemente fundamentado no assim diz o Senhor, eu te garanto, você vai cair. E você vai cair com força, e a tua ruína será grande. A morte substitutiva de Cristo, juntamente com a sua ressurreição, garantiu que a graça transformadora de Deus mude o rumo de nossas vidas e possamos ter a chance de alcançar a eternidade. E como o finalzinho de 1 Tessalonicenses 4,17 diz: então estaremos com o Senhor para sempre. Você pecou? Atualmente está levando uma vida pecaminosa? Cristo te convida a mudar essa situação para ontem e desfrutar dos benefícios de sua graça. Não tenha medo, não acredite nas satânicas sugestões que dizem que teus pecados são grandes e terríveis demais para Deus perdoar. Isso é mentira. Deus pode e quer te purificar. Mas a pergunta que fica é: você quer? Você está disposto a se humilhar perante Deus e receber a sua graça? Bom, meus queridos, vamos ficando por aqui mesmo. Lembre-se que se houver algum tema em especial que quiser que seja feito um vídeo, deixe nos comentários a sua sugestão, tá bom? E agora lembre-se, como sempre digo, não acredite em tudo o que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima!